Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Papo 10, o podcast esportivo aqui da TCM, que a cada semana traz aqui personalidades do esporte moçoroense. E dessa vez um episódio mais do que especial, uma comemoração em homenagem aos 30 anos de uma das instituições, de uma das entidades mais marcantes do futebol moçoroense. E hoje nós vamos falar sobre o Israel Esporte Clube. Aqui com a gente, dois representantes dessa grande equipe, Alex Rodrigues, também o Charles Araújo, que vão falar com a gente sobre a história, as vitórias, as emoções, o que é que construiu ao longo desses 30 anos a história do Israel, que é uma grande marca, uma grande força no futebol de várzea e no futebol de base aqui de Mossoró. Sejam bem-vindos. Primeiro vou trazer a Alex aqui com a gente. Alex, satisfação ter você na TCM, dessa vez de uma forma diferente. Você já deu várias entrevistas ao longo da história da TV e da história do Israel, mas agora num ambiente mais descontraído, agora para a gente conversar, para contar um pouco da sua história, que se coincide com a do Israel, com certeza, no aspecto profissional, e vou até além, talvez até no aspecto pessoal, a sua história se confunda muito com Israel. Seja bem-vindo aqui à TCM, Alex. Obrigado, Júnior, obrigado pelo convite de estar aqui, falando sobre... uma coisa que a gente ama, uma coisa que a gente construiu ao longo da vida, que 30 anos é uma história de vida, 30 anos é muito tempo, mas que para a gente é apenas o começo, E vamos tentar passar para o pessoal aí as nossas ideias e a nossa história. Charles Araújo, você que a gente já até conversava em outros momentos, você faz parte dos 30 anos, mas passou por todo um processo, Charles? Você começou como aluno do Israel e hoje é um dos professores. Seja muito bem-vindo aqui à TCM. Obrigado, Júnior, pelo convite. Comecei no Israel com 9 anos de idade, e hoje estou aqui já passando dos 30, então é uma satisfação muito grande e uma alegria poder fazer parte dessa história tão bonita. Agora, falar um pouco dessa história. Alex, como começou, como surgiu Israel? Houve uma dissidência de um clube, teve que criar um nome próprio. Conta pra gente um pouco resumidamente o que é que aconteceu lá em 1995. Por que o Israel foi escolhido e surgiu? E onde surgiu? Foi na caixa d'água ou ainda não? Não, na verdade, antes de 95, 95 foi quando a gente fez a transformação para Israel, A gente treinava no Alto do Xerém, O nome do time era o América. E tinha os meninos lá do bairro e tal, eu fazia faculdade, e um deles, o Kleber Galego, a gente chama ele Kleber Galego, ele disse: Alex, a gente tem um time lá da nossa comunidade, lá do nosso bairro, a gente falava comunidade, do bairro, e você está fazendo faculdade, você não queria trabalhar com a gente e estar junto com a gente? Eu disse: rapaz, é o que eu gosto, eu trabalho com futebol, eu gosto de futebol, sempre gostei de futebol, desde os 9 anos que eu gostava de futebol. Os meninos da minha rua, a gente tinha um timezinho da rua. Aí eu era mais velho do que eles, ele tinha um ano a mais, Meu irmão e os outros meninos, eles passavam... Eu passei a ser o treinador do time deles porque eu não podia jogar pela idade, Eu tinha um ano mais velho, então como eles eram mais novos, eu tinha que ser o treinador, Então desde aí eu já comecei a pegar o gosto, E a gente fazia exercícios físicos no meio da rua, no calçamento, sabe? Trabalho com bola e tal, aquela história, Então eu sempre gostei, Aí Kleber Galego me chamou: Alex, vamos conhecer nosso time? Aí eu fui lá, Cheguei lá, vi Marquinho Mossoró jogar no time com 15 anos, aí tinha Kleber Galego, aí tinha Claudinei, que era um meia muito bom mesmo. Aí tinha um lateral direito, Janier, aí tinha o goleiro acho que era o irmão de Janier, se eu não me engano agora no momento. E tinha o Wendels. Então eu fui vendo, Kleber, Tiu, acho que vocês sabem quem são esses meninos que a gente está falando, não. Quem é do futebol aqui de Mossoró sabe da várzea, E eu comecei a ver, cara, que qualidade esse time tem e tal. Eu gostei do time, Eu disse: não, tem um interesse demais. Aí já fazendo faculdade e fiquei trabalhando com os meninos, E chegou numa época que o nome do time era América, Então chegou uma época que não tem muito América, tem América do Rio, tem América do Natal, e quase todos os estados têm América, América é Mineiro. Vamos fazer um time com o nosso nome, com nossa cara, que seja mais, se identifique mais com a gente, Aí ficou aquela coisa: não sei o quê, vamos continuar América. Aí teve a dissidência, Disse: não, então pronto, se vocês querem continuar América, então vocês ficam com América, que eu vou fazer um time e vou botar o nome que a gente vai escolher, um nome que seja nosso, que seja mais original, que seja só nosso, Não precisa estar dividindo com outros clubes. E daí a gente começou aí lendo Bíblia, e eu li a Bíblia e via Israel, e eu via aquele nome muito forte, E o futebol nada mais é do que uma simulação de uma batalha campal, Então eu fiquei associando com o cara, guerra assim,
guerra, e quando eles estão com Deus, eles vencem. Esse nome Israel é muito forte. Israel significa... Eu fui pesquisar o que significava o nome Israel, né? Israel significava campeão, vencedor, né? Usurpador, né? Aquele que toma, né? Chega na frente. Então, eu disse, rapaz, esse nome é muito forte. Aí eu levei para os meninos e disse, olha, tá aqui, a partir de hoje vai existir o América, se vocês continuam com o América de vocês, e a gente vai formar aqui agora o Israel, né? Então, muitos vieram para a gente e outros ficaram com eles lá, né? Então, dividiu o time e aí a gente começou a treinar e jogar nas competições, e competição de bairro, de subúrbio. E aí foi surgindo, né? Aí, depois disso aí, eu fazia faculdade e eu conhecia Anacleto Gomes, né? Que é lá do Campo da Caixa d'Água. E eu falava, Anacleto, vamos fazer uma escolinha de futebol aqui? Ele disse, rapaz, é o meu pensamento. O dia que eu falei com ele, ele disse, Alex, você acredita que eu ia falar com você isso hoje, sobre isso, que a gente ia participar da competição lá, né? De sub-20. Sub-18, se eu não me engano. Aí ele disse, Alex, você acredita que eu estava pensando em falar isso com você? Eu disse, rapaz, pois então, é coisa de Deus. Aí eu pensei, você pensou, então vamos começar. E pronto, aí desde aí a gente já começou lá na Caixa d'Água já com Israel Esporte Clube. E aí a gente deu sequência ao trabalho. E Charles, você que já nos anos 90 entrou como um aluno, qual foi a categoria? E gostaria que você contasse um pouco dessa história. Como você conheceu Israel e como foi essa sua saída de jogador para que no futuro, já trabalhando com futebol, você retornasse ao Israel como professor? Ou foi uma coisa linear? Você já pegou ali, passou da base do Israel, já começou a trabalhar como formador dos meninos mais jovens. Como foi essa história? Eu conheci o Israel, né? Eu tinha 9 anos de idade. Eu não morava em Mossoró. Eu vim morar em Mossoró. Tinha uns primos meus que jogavam no Israel. Vim morar vizinha à casa deles, né? E comecei a ir com eles para o Israel, né? Com 9 anos de idade. Então, foi através dos meus primos que eu cheguei lá. Depois, teve um primo meu que foi jogar fora. Eu continuei lá no Israel. Fiquei até meus 18 anos, que foi onde a gente tinha até o sub-18 na época, né? O sub-20 tinha parado, não tinha competição. Basicamente, tinha parado. Fiquei até meus 18 anos. Depois, saí para trabalhar. Passei um bom tempo trabalhando nas empresas da área da Petrobras e vivendo minha vida assim, fora do futebol, né? Só assistindo, indo para alguns jogos, jogar algumas vezes, mas nada voltado a ser treinador. Em 2012, eu comecei um projeto social lá na igreja, né? Um projeto social com crianças, até embaixador do reino, o nome. E lá foi onde eu voltei ao futebol e como treinador, né? Então, logo em seguida, aconteceu toda uma mudança de comissão no Israel. Alex, que estava lá junto com o Paulinho, me convidou para fazer parte. E eu voltei, intervalando, né? Trabalhava nas empresas e voltava, ajudava Paulinho a seguir nas categorias. E, por ironia do destino, Paulinho precisou ir embora, morar em Recife, e eu fiquei totalmente comandando as categorias, na época 13, 15 e 17, conciliando, né? Trabalho e os treinos. E logo em seguida também comecei a faculdade, e foi onde eu comecei 100% a focar no futebol e seguir esse caminho. Que história bacana, né? Um aluno que começou no Israel através até mesmo da família, dos primos, do incentivo do pessoal de casa, e que depois o ciclo da vida trouxe ele de volta agora para formar outros garotos. Essa é uma história muito bacana. Certeza. E aí, Alex, o que é que você tem a falar de Charles aí, dessa figura também marcante do Israel? E a questão também do lado religioso, né? Porque ele falou que foi para a igreja, né? E muitos dos meninos foram para as igrejas e através do Israel também, né? Começaram, a gente ainda faz hoje, né? Visita nas escolas, a gente sempre incentivava para que procurasse uma forma de se fortalecer espiritualmente também, né? Porque a gente não é só corpo, mente e alma, né? Corpo, mente, alma, tem o espírito também. Então a gente sempre procurava incentivar esse lado de fortalecer o espírito, de ser um guerreiro forte, né? Que o guerreiro que ele tem um espírito forte, ele vence todas as outras coisas. Se ele tiver um espírito forte, se ele tiver uma dificuldade física, se ele tiver uma dificuldade técnica, se ele tiver uma dificuldade tática, mas esse espiritual vai levar ele lá para cima. Então esse era o pensamento da gente, né? Não só formar de forma global, né? De todo o sistema da nossa vida, né? E aí, através da igreja também, a Charles conheceu, né?
no Embaixador do Rei, né? Aí projeto gostou, social da igreja. projeto social da igreja, começou a participar do esporte, aí voltou, né, para Israel. Mas isso é muito gratificante ver, né, que aí hoje em dia tem Charles, que já foi aluno, né, com 9 anos, praticou, estava até 17 mais ou menos, né? Aí tem Alisson hoje, que também parou agora de jogar com 18 anos, né? Agora já voltou, já é já foi professor aluno da de vocês, também, Alisson Mossoró. Mossoró. Começou com a gente desde criança. Eu tenho foto deles, eles bem pequenininho, cara. Ele, o irmão dele, sentado lá, mas meu filho. E hoje em dia eles estão de volta, eles voltaram, né? Como não só atleta, mas agora como professores, né? Quer dizer, e eu já me sentindo cansado, já há 30 anos, já tava... que não dá mais, daqui não passa, né? E agora eles chegaram com a energia deles, com a força deles, com a determinação deles e estão me jogando para cima e me levando. Não, vamos. Ainda dá. Então a gente tá nesse pensamento. Júnior, também, tipo assim, não tem só Alisson, né? Tem Cauã também. Cauã que já jogou também profissional do também, Mossoró, Cauã, também goleiro. isso. Cauã foi meu goleiro do Sub-13 até o Sub-20, ainda que ele é Sub-20, ele é o goleiro do Israel, né? E hoje ele nos ajuda na preparação de goleiro da escolinha. Tem também Avelino, que também jogou desde Zagueiro, de Alex né? do Zagueiro, Sub-7. desde 7 anos, pequenininho. E aí passou por todas as categorias do Israel também, até o 20, né? Que hoje ele tem acima de 20. E também nos ajuda. E só tem uma pessoa que não participa do Israel, que trabalha com a gente hoje, que é Natson. Mas é um menino que chegou, vestiu a camisa. E às vezes a gente até confunde. Acha que ele também está no Israel desde pequeno, né? Porque é um cara que chegou... Vestiu a camisa, né? Vestiu a camisa, tá com a gente e... Assim, às vezes até a gente confunde. Mas ele não jogou no Israel, não. Mas aí ele é o único que não jogou, mas chegou, tipo assim, e vestiu a camisa mesmo. E é um garoto também com um futuro brilhante aí pela frente e muito bom também. Inclusive, aproveitar, agradecer Nelson, que é o pai do Cauã. Nelson foi um dos caras que mais me ajudou quando eu vim morar aqui em Mossoró. Então, muito bacana. É um cara que sempre acompanha nosso trabalho. Então, valeu, Nelson. Um cara que também ajuda o Israel. Até hoje. Até hoje. No dia da festa, que a gente foi fazer a festa, ele estava lá com a enxada. Com a enxada, limpando aquele velho mato, né? Que deu um trabalho danado. Agora, vamos falar sobre esses 30 anos. Como é que está hoje o Israel? Quais as categorias? Sei que tem mais um polo além da caixa d'água no Van Rosado, vocês também estão dando aula. Como é que está funcionando hoje essa estrutura do Israel com esses professores que vocês falaram? Quando é a idade inicial e até qual categoria vocês ainda estão mantendo o Israel atuando? Hoje em dia a gente tem dos 7, né? Mas apesar de tem crianças com 6, tem criança com 5, às vezes é filho de aluno da gente que já foi aluno, voltou agora, já está vindo com os filhos. Então tem menino de 5, de 6 anos, aí sub-7, sub-8, sub-9... sub-10, até o sub-17, né, Charles? A gente ainda tem ainda, né? E o 20 a gente treina algumas vezes porque, tipo assim, infelizmente com o 20 a gente sofre por não ter competições. A gente tem meninos que estavam com a gente desde pequeno que vão treinar às vezes no 20 e a gente tá pegando o 20 mais para fazer amistosos, com time aberto mesmo, porque não tem competições sub-20. Então, assim, a gente treina, mas não tem competições. E a questão também da gente encaminhar também, né? A gente já encaminha, incentiva sempre ao estudo, né? A gente sempre quer que estude. Então, eles chegam com 17 anos, já 17 anos já começa, né? Não tem mais, não tem outras possibilidades. Vamos estudar, estamos estudando, então vamos dar sequência ao estudo. Alguns fazem educação física, eu acho que tem alguns que ainda vão retornar como professor da gente, entendeu? Para a própria escolinha. Então a gente tem todas essas categorias, né? E a gente tem outros polos, né? Tem o polo, tem o Israel Torrão, né? Que é a associação mesmo, é ali na caixa d'água, né? Mas a gente tem outros polos. Tem um polo lá no Astra, né? Que é o Israel, que é o Society, mas aí já não é mais tipo uma associação, já é outra coisa, já é mais com outros objetivos também, né? E agora que vai começar outro polo, que é lá no Arena Sócrates. No Arena Sócrates, né? Que vamos abrir agora. Inclusive, estamos falando aqui em primeira mão, né? Que a gente vai abrir outro polo na Abolição 3, né? Abolição 3, ou Arena Sócrates. Arena Sócrates. Que a gente vai abrir outro polo lá. Então, vai ser outra área que a gente vai estar abrangendo com o nosso futebol. Vocês estão atravessando a cidade, isso, né? Porque agora vocês têm passando, um Van Rosado, o Alto São Manuel, né? Agora a gente está descendo para a Abolição, né? Para esse outro lado aqui. Esse da Arena Sócrates eu não ia nem comentar agora, porque a gente ainda vai lançar, né? A gente recebeu um convite do rapaz de Híbrido, né? Que é o rapaz que toma de conta lá, para a gente montar uma unidade lá, aqueles que queriam nossa marca, queria que a gente fizesse parte. A gente aceitou o convite. Ainda não tem data de a gente começar, até porque o campo está passando por uma reforma.
mas está bem encaminhado para que, se Deus quiser, a gente mantenha uma nova unidade lá. E, assim, não tem data definida, mas muito provável que seja a partir do próximo mês. A gente ainda vai lançar nas redes sociais, ainda vai fazer uma divulgação. Mas vai ter todo um sistema ainda para começar. Todo um sistema para começar, né? Só aproveitou o podcast para falar em primeira mão, isso aí, entendeu? Porque a gente vai começar do zero, né? Lá a gente tá atravessando a cidade, um público novo, mas aí, se Deus quiser, vai dar tudo certo também. Mas certamente a marca Israel, Isso. somado também à boa estrutura que tem o sindicato aqui dos professores da educação, acho que certamente vai ser somar, com certeza. Uma soma muito boa. E para essa garotada que está nessa região daqui, Santa Delmira, Abolições, Redenção, também fazer parte desse projeto tão bacana. Então, ampliação, né? E estamos crescendo, né? Crescendo Israel, 30 anos não é hora de dar aquela pausa, não. É hora agora é hora de pular, agora é um saltar, agora é hora do salto. Marcha e ir para frente. Exatamente. E a associação, como é que tá? Fiquei sabendo nas redes sociais que houve realmente essa grande notícia, vocês já tinham comentado comigo anteriormente. Nós estamos fazendo essa organização, acabamos que perdemos um pouco de tempo no passado por não organizar isso, mas agora está tudo encaminhado. Como foi esse processo de organização e o que é que vocês já vislumbram para o futuro tendo uma associação já regulamentada? A gente trabalhava muito no campo, né? Muita areia, muito jogo, muita bola, muita competição. A gente só visava esse lado de competir, de ganhar, de formar cidadãos e tal, né? Mas a gente viu que para a gente dar esse salto, de qualidade, tinha que ter a papelada. Porque não adianta você ter o seu jogo, o seu time conhecido, jogando, disputando, competindo bem, chegando nas cabeças. Se você não tiver a papelada, você não sai do canto, você não consegue um apoio, você não consegue... Uma estrutura, né? Uma estrutura melhorada, porque você não tem como, você chega, bate nas portas, as portas são fechadas porque você não tem papel, né? E a gente já tinha esse papel, né? Tinha associação, há muito tempo a gente formou. Só que ou a gente ia para o campo, fazer a nossa luta, a nossa guerra, ou a gente ia mexer com papel, né? E a gente escolhia sempre estar no campo, sempre estar fazendo a coisa acontecer, né? Mas aí, quando chegar dormindo agora, eu disse, não, vamos ter que tirar um tempo, vamos ter que mexer com a papelada. A Charles correu atrás, foi atrás de advogado, foi atrás de juiz, de cartório, a coisa toda. Foi para papelada. Ele ficou mais nesse lado do papel e eu fiquei mais no lado da bola, né? Eu e os meninos que estão chegando agora, né? Então, graças a Deus, a gente conseguiu, a gente botou a papelada, agora está tudo em dia, a gente está só esperando o contador dar a última papelada para a gente já correr atrás dos projetos, ver os editais, para a gente poder estar correndo atrás, apresentando projetos aí no Estado, Prefeitura, Federal. Vamos correr atrás para a gente faz essa coisa realmente acontecer, né? Porque agora a gente sabe que tem que ter isso aí. Charles, como é que é para você estar vencendo mais uma batalha como essa, que é organizar a Associação do Israel? O que é que você vislumbra, tanto de editais de RN Mais Esporte, até aqui na cidade já tem instituições com editais federais, inclusive, tanto Cestinhas como até o próprio Impacto Clube já anunciou aqui com a gente em primeira mão que um edital do Ministério do Esporte foi aprovado em Mossoró pelo Impacto. Então, como é que, Charles, você já vislumbra a importância de ter o Israel como associação, todo ele correto, e agora o que é que você já vislumbra que pode ajudar no extracampo do Israel e dentro de campo também? Júnior, assim, a gente sempre trabalhou muito, né, mesmo com o mínimo, né, tentando dar boas condições, principalmente no campo da caixa d'água, que lá, se Deus quiser, a gente está lutando para buscar cada vez mais melhoria, né, não só melhoria estrutural no campo, mas também melhoria nos treinos com os meninos. A gente busca essas parcerias, né, busca esses recursos para que a gente possa dar uma melhor condições, né, tanto de trabalho como de treino, e a gente aumentar nossa qualidade, né, poder receber mais meninos, poder deixar todos padronizados, né, com seu colete, todos chegarem lá uniformizados, caracterizados, e a gente poder mostrar, né, que nosso trabalho tem um valor tanto para a sociedade como para os pais, para a gente estar lá cada vez mais crescendo, né? Porque se a gente fez esse tempo todo, né, muitas vezes tirando do nosso bolso mesmo, para comprar água, para comprar gelo, e se Deus nos abençoar com esses recursos, a gente vai melhorar muito mais a qualidade, né? Porque a gente vai poder dar muito mais qualidade para os meninos, tipo, ter um material, ter água, ter gelo nos treinos à vontade, para eles poder
ter performance melhor. Então, a gente luta por isso. O quanto atualmente hoje o Israel está conseguindo colocar esses meninos de maneira com que auxilie esses clubes com algumas peças. Ontem eu tive na seletiva do Sub-17 do Baraunas, acompanhei o 15 do Baraunas e do MEC esse ano. Já uns 2 anos atrás, acompanhei também a base do Potiguar quando estava jogando aqui no Nogueirão. Alguns bons valores recentes de vocês tiveram destaque até nacional, como o próprio Nicolas, que foi para o CSA, agora CRB, o Cauã, Atlético Mineiro, Cruzeiro e antes Santa Cruz de Natal, e também jogou no Potiguar, assim como o Nicolas. O quanto que vocês conseguem ter essa parceria ou até mesmo levar esses garotos a vestir as camisas de clubes que são tradicionais aqui de Mossoró? Como é que está funcionando isso dos anos mais recentes, quando a base e o próprio profissional aqui de Mossoró vem enfrentando uma grande dificuldade envolvendo não só estrutura, mas também futebol? A gente consegue encaminhar, né? Assim, muitos dos meninos vão participar da seletiva, conseguem ser aprovado e conseguem se manter jogando, né? Principalmente na base. A gente consegue fazer nosso trabalho para que eles possam evoluir, né? Eu acho que pronto, eles nunca vão conseguir chegar, porque todo dia você pode melhorar e pode evoluir e crescer, né? A gente conseguiu, né? Como você falou, Cauã, Nick, tem Ariel, que está no QFC, tem Arthur Fontes, que teve no América agora. No Novo Horizontino, agora acho que, se eu não me engano, está indo para o EQFC ou para outro clube também. Tem Cameron, que teve no América, né, recente agora. Então, tem uns que teve no Potiguar, teve também no Baraunas. A gente consegue fornecer esses garotos para os clubes, né? A gente está sempre aberto a receber, né, a ajudar. Se nos procurarem também, a gente vai ajudar de alguma forma para poder também fortalecer a base dos times em Mossoró. E Alex, sempre quando tem alguém que destaca aqui em Mossoró, é jogador da cidade. Você pode olhar que é do Israel, entendeu? Sempre foi Israel. Só que a gente também, não existe uma comunicação direta, entendeu? A coisa acontece assim, o menino vai, aprovado lá, e é do Potiguar. Não existe um obrigado, não existe um arroba, não existe nada, entendeu? Quer dizer, uma coisa que a gente faz para eles, de graça, né? Leva o atleta, às vezes destaca, como Cauã destacou, foi para Santa Cruz, foi para os times grandes aí. Então, não existe essa comunicação, não existe esse laço. É uma coisa muito solta, né? E a gente acha que deveria ter de lá para cá também, né? Tipo, obrigado, pelo menos, né? Um reconhecimento, uma valorização, entendeu? Mas nesse caso não acontece. E para além, Alex, desses jovens jogadores que agora estão conseguindo despontar, e olhando para trás ao longo dos 30 anos, quem são os jogadores que passaram pelo Israel e tiveram destaque a nível estadual ou a nível nacional? Quem foram esses nomes? Marquinhos Mossoró, Pedrinho Mossoró? Marquinho, Pedrinho Mossoró, né? Teve Márcio também. Teve Berguinho, né? Jogou também no América, jogou, acho que no Náutico, se eu não me engano. Paulinho Mossoró. Teve Isaac. Teve John. Charles é melhor de memória. Teve... Vini Mossoró, né? Teve o próprio Alisson também, né? Que jogou no Davinho, também lateral esquerdo. Alisson jogou nacional, né? Alisson de Patos. Jogou no Nacional de Patos e jogou no MEC, né? E o último foi Davinho mesmo, né? Despontou aí na lateral esquerda do Potiguar. Quando a gente achava que Davinho, pronto, agora ele vai embora, aí ele arranjou uma mulher não sei aonde, no Rio Grande do Sul, e foi embora. Largou tudo por essa mulher. E assim que acontece o jogo de bola, né? Mas a gente sempre... Nosso objetivo não é esse, né? Não, vamos formar jogador, vamos formar atleta. Não, nosso objetivo é formar cidadão, né? Cidadão de bem. Que se você pedir para eu relatar agora quem é médico, quem é advogado, quem é empresário, tudo isso passou por a gente, né? Apesar de que a gente não vai nunca conseguir salvar todos, né? Sempre também tem uns que caem, que vão para outro caminho que não é o certo, né? Mas é coisas da vida, né? Certamente. Acontece, nem todos vão estar trilhando o caminho, mesmo tendo a oportunidade de estar e a orientação para o caminho certo, né? Exatamente. Agora eu queria saber de vocês histórias curiosas da bola, uma viagem, um jogo, algo de alguma resenha. Inclusive, eu até estava conversando com eles antes, em outra reportagem, que eu já joguei contra o Israel, quando a escolinha do Betinho veio aqui para Mossoró, jogar várias... Exatamente, jogar várias categorias lá no Aspetro. Joguei na categoria de base lá em 2005, faz tempo. Faz muito tempo. Faz tempo. 20 anos já essa brincadeira.
E aí a gente jogou contra o Israel, que já era um nome muito consolidado no Rio Grande do Norte. Então, para você pensar, a garotada de Aracati, não, vamos para Mossoró jogar contra o Israel, foi muito valioso para a gente. Né? Com certeza. Mas para vocês, tem alguma história curiosa, algum fato marcante? Rapaz, esse dia aqui foi engraçado, esse dia aqui foi muito bom para o Israel. Tem alguma história? Sempre quando tem as viagens, tem as resenhas, né? O bom do jogo, essas competições, são as resenhas, né? Teve uma que a gente foi na Bahia, foi até Paulo Afonso. Aí a gente jogando o jogo lá, jogo pegado mesmo, e juiz, tudo pra lá, tudo pra eles, toda na dúvida deles, tudo deles. A gente jogando contra tudo e contra todos, né? Terminou o jogo, a gente perdeu esse jogo, foi uma final, né? Aí o menino deles destacou, né? Eu digo, eu vou aqui nesse menino. Vem aqui, Jorotão. Fui lá no jogador deles e perguntei a idade dele, né? Ele disse e tal, e ficamos conversando e tal, aquela coisa toda. Mas eu sabia que ele não era da categoria, eu sabia que ele era acima, né? Eu disse, vem aqui, deixa eu ver o seu documento aí. Ele me deu a identidade dele, eu disse, rapaz, você é novo, né? Como é o nome da sua mãe? Aí o cara, o quê? O quê? Quer dizer, ele não sabia o nome da mãe dele. Quer dizer, no documento o documento diferente, não era dele, entendeu? Ele tinha feito uma arrumação lá para jogar com a idade mais nova, né? Então, aí por aí vai, né? O gato também vale nessas partes aí. Não, nesse caso era uma pantera, viu? Uma coisa, assim, mais recente que a gente foi para Natal, né? A gente jogou a Natal Camp, né? A gente conseguiu colocar as 3 categorias na finais, né? Foi um dia marcante. Isso. E um dia interessante também, porque a gente que levou nosso adversário pro jogo para ser campeão em cima da gente. Como foi essa história? Porque ele estava no hotel próximo a gente teve um dia que deu carona a eles voltando, né? Que eles tinham... O ônibus dele tinha dado o prédio, não estava sem condições de se locomover, a gente trouxe eles pro hotel, né? No dia da final, a gente estava quase saindo já pro jogo e passava perto de onde ele estava, né? Aí o treinador deles entrou em contato. Pô, professor, não tem como vocês dar carona a gente, mas a gente tá aqui, o ônibus está no prédio. Se a gente não for pro jogo, vai ser WO, vocês vão ser campeão. WO, a gente queria jogar também. E a gente pensou, a gente tá na final contra os caras, a gente vai deixar eles, vamos ganhar WO, não vai ter, tipo assim, não vai ser uma coisa interessante, né? A gente passou lá, levou eles pros jogos, chegamos juntos na final, os 2 times no ônibus, e quando foi no jogo, eles foram campeões. Mas foi um jogão, né? Foi, tipo assim, com todo o mérito também, que o time deles era muito bom de verdade. E o time deles vinha de futsal, né? Então no futsal eles foram campeões. Mas então... eu acho que o detalhe mais interessante é que a gente botou os 3 times na final, né? O Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Essa foi a parte boa, né? Tipo assim, a parte engraçada foi essa. E depois o treinador chegou para mim, professor, muito obrigado, você que trouxe nosso time. A gente foi campeão em cima de vocês. Não, mas não vai lá, você tem que passar esse título para mim. Tipo, na brincadeira. Hoje ele é um cara que... Agora eu vou até não recordo a cidade que ele mora, mas assim, até hoje ele ainda fala comigo. Sempre quando a gente tá na resenha, ele comenta alguma foto. A coisa do futebol, do esporte, né? Você ajudar o próximo, com certeza. Né, ele comenta as fotos, fala... Ei, professor, como é que a gente vai jogar outra competição? Não, não leva mais você para os jogos, não. Você foi campeão. Aí fica nessa brincadeira. Até hoje ainda tem essa brincadeira, mas porque foi um fato bem interessante, né? E para vocês, um título marcante assim do Israel, o que é que ficou na história? Pode ser do passado, pode ser de ano mais próximo, mas qual é? Antigamente, na LDM, a gente também botou 3 times na final. A gente botou Sub-13, Sub-15 e Sub-17. Aí ia ser inédito se a gente fosse campeão dos 3, né? A gente foi campeão do 13, né? A gente foi campeão do 15... E no 17 a gente perdeu porque o outro time jogava pelo empate. Na verdade, não perdeu o jogo. A gente estava ganhando de 1-0 até, acho que, os 35 do segundo tempo, o jogo é até 40. Né? Bem pertinho de terminar, a gente já está naquele clima, né? De comemorar os 3, mas aí, infelizmente, os caras empataram o jogo, né? E aí a gente perdeu o terceiro título, né? Ganhamos o 13, ganhamos o 15 e perdemos o 17. Esse dia foi marcante porque na LDM... que era a competição que tinha aqui em Mossoró, né? Que saudade da LDM, né? Que saudade das competições no Nogueirão. Que toda criança queria jogar botar o pezinho naquele tapete do Nogueirão, né? Mas hoje em dia, infelizmente, a gente não tem mais isso, né? Então foi marcante nesse dia, foi muito massa, a gente foi campeão dos 2, né? E nessa Natal Cup, que a gente botou o 13, o 15 e o 17 a gente foi campeão do 15, né? O 13 a gente perdeu no shootout pro time daqui de Mossoró também, né? Que era o... Acho que era o Renova, né? Que usava o Renova, né? Porque depois mudou. Perdeu com o Renova. Ganhamos para um time de Natal, né? Que era um time também tampa lá da cidade de Natal. E a gente ganhou no 15. E perdemos para esse time do interior, né? Mas nesse dia foi muito, muito marcante mesmo. Muito, muito bom mesmo. E para você, Charles, uma final, um título que marcou muito, seja você como jogador na época do Israel ou como já técnico agora? Assim, como jogador, consegui ser campeão da LDM também, né? Então, para mim, como jogador, acho que Mossoró era como se fosse o auge, né?
ser campeão da LDM era como se fosse ser campeão da Champions. Então, eu consegui ser campeão como jogador e depois eu voltei e consegui ser campeão como treinador 2 anos seguidos, sub-15, né? Esse sub-15 foi bem interessante, que o primeiro foi um título mais de, tipo assim, o que eu digo assim, bem difícil, porque a gente conseguiu nas semifinais ganhar do Baraunas e na final a gente ganhar do Potiguar. Então a gente tirou as 2 bases muito fortes de Mossoró, né? E no ano seguinte que a gente foi bicampeão, um fato interessante, a gente estava vencendo o jogo quando o time da Alcivan sempre formou times muito fortes. A gente estava vencendo o jogo, faltava mais ou menos 30 segundos para acabar o jogo. A gente cometeu um pênalti no time. Pênalti bobo, né? Pênalti totalmente assim, que a gente fica, como é que ele fez um pênalti desse? Então, coisa do futebol, né? E a gente teve um pênalti que, se fosse pro empate, ia para os pênaltis também, né? E nosso goleiro o cara bateu o pênalti, nosso goleiro defendeu, acabou o jogo, né? E, assim, eu recordo muito bem dele, né? Lucas, hoje ele faz medicina. Ele chegou para mim, professor, esse vai ser meu último campeonato. Né? Esse vai ser meu último campeonato que eu vou jogar. Depois daqui eu vou focar só em estudar para me fazer medicina. Aí ele, tipo assim, era o último campeonato, o último jogo mesmo da final. Aí que ele pegou o pênalti, acabou o jogo, a gente foi campeão. Ele disse, professor, obrigado. E a felicidade do pai dele, cara. Obrigado, professor. Eu terminei aqui meu ciclo, fui campeão. Agora eu vou estudar para medicina, então às vezes eu encontro ele em alguns jogos, né? E sempre tem essa memória de... Ficou marcado, né? Tanto para ele... Uma final também que marcou muito foi a gente aqui na LDM ainda, né? A gente e o Flamengo, sub-13. Nesse dia foi muita resenha. A gente fez um aquecimento no banco, na hora da pré-eleção. Eu falando com o menino... Sub-12. Sub-12, era. Eu falando com o menino, fazendo a pré-eleção. Meu filho jogava, começou a chorar, ele, sabe? E eu olhei assim, essa minha pré-eleção tá errada. O meu menino chorando. Mas era o choro dele a que vontade, queria né? jogar, já queria estar dentro de campo, né? Porque era aniversário de um jogador do... Vou dizer nome não, né? Mas era um aniversário de um dos jogadores do Flamengo. Eles prepararam tudo, festas, contrataram filmagem, narrador, o aniversário todo pronto, salgado, refrigerante e tal. Eu cheguei para minha garotada e disse, olha, tá feito aí vamos fazer um filme desse jogo, esse jogo aqui vai ser um filme, vão formar, vão mostrar para avô, vão mostrar para avó, vão mostrar para pai e para filho. Mas vocês sabem quem são os bandidos desse filme? Quem vai ficar por bandido são vocês, porque os heróis são eles. Amigo, eu botei tanto fogo nesses meninos que a gente entrou 3 minutos de jogo, tava 3-0 pra gente. Ganhamos o jogo nos 3 minutos primeiro. Os meninos entraram com sangue nos olhos, a gente cantava, a gente dançava, gritava. Meu amigo, o juiz depois falando comigo, Alex Batista, digo, Alex, cara, na hora que vocês começaram a cantar e gritar ali no túnel, porque tinha um túnel ali, você conhece, tem um túnel. Certeza. Alex, eu ficava todo arrepiado, Alex. Eu disse, então imagine os meninos do outro time, cara. Os meninos entraram com sangue no olho. 3 minutos, tava 3-0. Isso é uma pré-eleção, viu? Meu amigo começou a chorar, eu digo, tá errado. Mas deixa que tava certo demais a pré-eleção, entendeu? Que coisa massa. E assim, eu acho que os meninos entraram tão pilhados pro sentido bom, né? Porque tipo, tem hora que você entra pilhado que se você esquece de jogar... É brigar, leva cartão e tal. Não, eles entraram concentrados pra fazer o que tinha que ser feito. Tão pilhado que assim, eu acho, não sei se foi logo no primeiro lance. Primeiro lance que ele saída deles, bateu a bola, já roubamos e já finalizamos. Já fizemos um gol, não foi? Quase... Mas o time da gente também era muito bom. Era Nicolas, era Cauã, o William, aí tinha João, Mário. Jesus, era um timão. Era um time da gente, era muito bom. Deles também era... Paulo Renato. Deles era uma seleção também, sabe? Que eles iam lá e catavam. A gente não. A gente treina com a gente, joga. Só joga quem treina. Não, porque não sei o quê, vamos trazer Pelé. Não. Tá treinando, tá. Joga. Não tá, não tá. Então os outros times têm essas histórias, né? De traz jogador daqui, daquela, faz uma seleção pra jogar. E a gente não. A gente treinou... Aqui a gente traz os Power Rangers também, que é pra fortalecer, né? Charles que diz, os Power Rangers. Os meninos nesse jogo parecia o Flamengo do tempo de Jorge Jesus, né? A pressão lá em cima, tipo assim, o adversário não conseguia respirar. Aí Nicolas Mossoró era a estrela do time, né? Assim, Nicolas, Cauã, né? Aí a gente inventou, a gente até combinei, né? Nicolas, chega lá na arquibancada, você vai subir a arquibancada com uma atadura na perna. Atadura na perna e você tá machucado, você não vai jogar.
Aí pronto, ele chegou, aí o outro professor, Nicolas, não sei o que, rapaz, esse juvenil foi jogar na calçada lá da Carradeira e se machucou, não vai jogar não. Aí pronto, aí ficou aquele time, não vai jogar. O outro time já desarmou, né? Já desarmou, entendeu? Teve isso também. O outro time achou, Nicolas não vem não, beleza, vai ser melhor pra gente. Aí fizemos o aquecimento todo sem Nicolas ficou lá, mas Charles lá dentro do vestiário, aquecendo lá no vestiário, Nicolas e Charles, e a outra garotada lá aquecendo com a gente, né? E os caras disseram, Nicolas não vai não. Quando entramos em campo, a primeira pessoa que entrou já puxando a galera foi Nicolas. Aí os caras já deram aquele choque. Ixi, ele vai jogar. Quer dizer, tudo isso a gente trabalhou para chegar e foi campeão. Foi coisa linda esse dia. Ainda mais em cima do Flamengo, cara. E tipo assim, na base, no amador, não tem escalação 1 hora antes, não. Então, cada um usa das suas estratégias. Bota na súmula em cima da hora ali, vai, tá aí. Mas foi muito legal esse dia. Não tem aquele negócio de sair súmula pra imprensa 1 hora antes, não. Então, foi gostoso. Quando o cara vai no vestiário lá, do campeonato pegar a súmula, a gente pode dizer o nome lá, né? Rapaz, bota e não vai jogar, mas bota ele na súmula pra fazer parte da entrega. Então, na hora se vai jogar ou não, aí já é outro detalhe. E depois só alegria, só comemoração. E o filme, vocês, os protagonistas. Ficamos por artista. Caramba, cara, que história bacana. A gente já vai chegando na reta final do nosso podcast. Queria os agradecimentos de vocês. Primeiro, também agradecer pela presença, contar a história muito bacana do Israel. Tenho certeza que a galera que está em casa curtiu muito esse podcast, saber mais, conhecer mais. Muita gente até que não é do meio do futebol. Caramba, existe há tanto tempo, uma marca tão presente. Todo mundo sabe que tem o Israel até quem não é do meio do futebol. Mas gostaria de agradecer e parabenizar vocês por esse projeto tão bacana. E fica aqui os agradecimentos, o microfone aberto para vocês deixarem suas considerações finais. A gente agradece, né, a oportunidade que você nos deu, né, e agradecer aos pais, né, agradecer as pessoas que nos apoiam, né, que tem alguns pais que nos apoiam, né, o Pai Trocínio, tem algumas empresas também na cidade que nos ajudam, entendeu, que conhecem. Alguns já foram alunos nossos, hoje em dia são empresários e eles conhecem o trabalho, então eles ajudam, eles estão juntos. Então, agradecer a Mossoró. Mossoró, a gente é muito grato por Mossoró, por tudo que a cidade nos proporciona, por tudo que... Essas oportunidades gostosas, né? Que a gente trabalha com o que você gosta, você ama o que você faz, e você não trabalha, né? Você se diverte. Eu até comento assim, às vezes eu estou bem cansado, aí você está dando aula para as crianças, a criança dá um drible, dá um negócio. Aí, cara, já se motiva, acha graça. Tem um lá que agora já levou 2 bolas minhas, só dá lambreta, porque assim, eu faço desafios, né? Eu disse, olha, se você der um drible bonito, ganha uma bola, se fizer um gol bonito, ganha uma bola, se fizer uma assistência bonita, ganha uma bola. Aí esse inventou agora, aprendeu a dar lambreta, é o Guilhermezinho. Ele já ganhou 2 bolas, já levou 2 bolas minhas dando lambreta. Então essa coisa que lhe dá força, sabe? Que lhe motiva, que joga você para cima, que serve como energia para você continuar a luta. Sim, primeiro, Júnior, agradeço pela oportunidade, é muito bom a gente poder vir falar, né? E agradeço demais por você sempre nos abrir as portas para mostrar nosso trabalho, conhecer também nosso dia a dia. Agradecer também a cada pai, por confiar, pais responsáveis, né? Por confiar no nosso trabalho, por acreditar no nosso trabalho, isso é o mais importante, né? Porque eles confiam seus filhos, né? Que é os bens mais preciosos, em nossas mãos, e a gente cuidar, a gente ajudar também junto com eles. E também agradecer a todos, né, que nos ajudam, saber que essa ajuda é muito importante, que nos motiva, e a gente pode ajudar aos meninos também. Então isso é muito gratificante para a gente. Show de bola. Então, esse pessoal, diga lá, Alex. A próxima vez eu vou vir de blusão, que eu fui O Marlisson aqui também, aí, ó, já tá se aquecendo já também. Eu tô aqui tremendo direto de frio, cara. Da próxima vem o moletom do Israel, roupão de viagem. Então é isso aí, pessoal. Vamos terminando aqui o nosso Papo 10, agradecer vocês. São muitas resenhas. Eu já faço um convite para uma próxima oportunidade. Vocês vão vir aqui contar mais histórias, trazer mais novidades do Israel e também contar muito do futebol moçoroense, que todo mundo que vem da Vaz aqui diz, rapaz, a LDM era o campeonato que todo mundo queria ganhar. Todo mundo queria ganhar, e que bom que vocês têm essa história, e vai ser uma história que vai continuar com certeza mais em outros campeonatos aqui na cidade. Então vamos chegando ao fim do nosso podcast Papo 10. Você que está no YouTube, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha também o nosso conteúdo através das redes sociais. E para você que está no Canal 10, todo sábado, 14 horas, tem grandes personalidades do esporte moçoroense aqui no nosso Papo 10. Então vamos encerrando por aqui. Um abraço, tchau e até o próximo episódio. Valeu! Tchau!